e pedir para o Nilson compartilhar a apresentação e iniciar. Obrigado. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Compartilhar aqui a apresentação. Todos estão vendo a apresentação? Sim, sim. Então, primeiramente, agradecer aí os membros da banca que aceitaram o convite, o Júlio Araújo Carneiro da Cunha, Marcelo Luiz da Silva Gabriel e Paulo César Diniz de Araújo. Muito obrigado aí por terem aceitado o convite. O meu trabalho, a minha tese, o título, como o Flávio já adiantou, Influência do isomorfismo institucional na adoção do Balance Scorecard pelas organizações pertencentes ao Polo Industrial de Manaus. Eu sou o Nilson José de Oliveira Júnior, orientado pelo professor Flávio Pornô Júnior. Contextualizando um pouco a pesquisa, né, eu coloquei alguns tópicos aqui. Então, com a aplicação do BSC em várias organizações, percebe-se que ele poderia atuar também como um forte direcionador das estratégias, no que diz respeito à sua implementação. A adoção do BSC ainda é uma medida vinculada à decisão dos gestores, com base na sua interpretação dos fatores que condicionam o ambiente da empresa. A teoria institucional traz explicações sobre como as organizações e suas respectivas estruturas tornam-se legitimadas e quais são os impactos nos resultados planejados. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 e é uma área de desenvolvimento econômico na Amazônia caracterizada por uma política tributária diferenciada do restante do Brasil, sendo composta por 3 polos: polo industrial, comercial e agropecuário. O Polo Industrial de Manaus, PIM, conta com 461 empresas em operação, que geraram em 2019 um faturamento de 104 bilhões de reais e empregam de forma direta e indireta 500 mil pessoas, sendo um forte indutor de desenvolvimento de tecnologias para a região. No Amazonas, o setor industrial tem uma participação de 34,2% em relação ao PIB do estado, o que representa a maior participação proporcional em comparação aos outros estados do Brasil. A capacidade do BSC de vincular a estratégia às métricas operacionais tem sua efetividade questionada. A teoria institucional explica a tendência das organizações tornarem-se mais semelhantes entre si com o passar do tempo, em conformidade com pressões institucionais cada vez maiores. E a pergunta da pesquisa, né, dentro dessa contextualização, foi definida como: qual a relação entre o ambiente organizacional e a adoção do Balance Scorecard pelas organizações? E para responder essa pergunta, foi definido o objetivo, que é analisar a influência do isomorfismo institucional na adoção do Balance Scorecard nas empresas do PIM, e esse objetivo foi desdobrado em outros 3. O primeiro, caracterizar a influência das formas de isomorfismo institucional na adoção do BSC nas empresas do PIM. Segundo, comparar como a influência do isomorfismo institucional se dá entre os diferentes níveis de maturidade de adoção do BSC nas empresas do PIM. E o último, avaliar as variáveis que influenciam a relação entre isomorfismo institucional e adoção do BSC nas empresas do PIM. O referencial teórico, eu divido ele em 3 partes, né? Uma relacionada ao BSC especificamente, outra sobre a teoria institucional e outra sobre trabalhos que tratam da teoria do BSC analisado sob a ótica da teoria institucional. Então, na parte do BSC, foi analisada a origem dele, evolução, importância do BSC como sistema de gestão estratégica, análise crítica do BSC, níveis de maturidade da ferramenta. Na teoria institucional, também é analisada a evolução dessa teoria, um enfoque sociológico e cultural dos estudos sobre a teoria institucional das organizações, características do ambiente institucional e fatores que favorecem a ocorrência do isomorfismo. E, no final, os estudos que relacionam BSC com a teoria institucional. O modelo conceitual da pesquisa, ele é composto de uma variável independente, que é o isomorfismo institucional, e uma variável dependente que pode sofrer a influência desse isomorfismo. O isomorfismo institucional ele é dividido em 3 tipos: o isomorfismo mimético, coercitivo e normativo. O mimético é quando
as práticas se assemelham por pura imitação. O coercitivo é quando existe uma pressão para que isso aconteça, essa semelhança de práticas nas organizações. E o normativo é por conta da formação dos profissionais. Por ter uma formação semelhante, adotam práticas semelhantes. E o nível de adoção do BSC, ele foi dividido em 3 também, isso aí segundo Spickbecker, Bischoff e Pfeiffer. Ele tem o nível 1 de adoção, que são o momento inicial de adoção, onde você trabalha apenas indicadores. O nível 2, uma maturidade maior, quando você começa a trabalhar relações de causa e efeito entre esses indicadores. E o nível 3 de maturidade, quando, além de indicadores e relações de causa e efeito, você também remunera gestores com base em metas do Balance Scorecard, você atrela as metas de funcionário às metas do BSC, então esse é o nível mais elevado. Então, a hipótese 1 do trabalho é analisar aqui a influência desse isomorfismo. Ela está definida como: o isomorfismo institucional influencia os níveis de adoção do BSC nas organizações? Então, essa é a hipótese 1. Como a gente está dividindo aqui o isomorfismo em 3 e a adoção do BSC em 3, essa hipótese 1 foi desdobrada em 9 hipóteses que fazem esse cruzamento. Foi analisada também uma variável moderadora, né, a receita anual, que faz a hipótese 2. Então, essa variável ela tenta verificar se o isomorfismo, a influência do isomorfismo institucional na adoção do BSC tem algum impacto em relação à receita das empresas. E essa hipótese está definida como: a influência do isomorfismo na adoção do BSC nas organizações é afetada pela receita anual da empresa. Da mesma forma, foi analisada outra variável moderadora, internacionalização da empresa. E ela está definida como: a influência do isomorfismo na adoção do BSC nas organizações é afetada pelo nível de internacionalização das empresas. Então, esse é o modelo conceitual do trabalho. Com relação à metodologia, né, procedimentos metodológicos, o delineamento da pesquisa é uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa por meio de uma survey. Coleta de dados. Questionário da pesquisa adaptado de Van Dirkes e Lidis, utilizando a plataforma SurveyMonkey, utilizando um link encaminhando para e-mails dos participantes. População e amostra. A população compreende as 461 empresas pertencentes ao PIN. Foram enviados para e-mails para 1.242 endereços, obtiveram-se inicialmente 250 respostas à pesquisa, e do total dessas 255, foram aproveitadas 77 respostas válidas, que foram as empresas que utilizam o BSC e também que responderam todas as perguntas sobre isomorfismo e nível de adoção do BSC. Procedimentos de análise de dados: foi feita a análise de confiabilidade alfa de Cronbach, estatística descritiva, correlação de Spearman e o teste de Kruskal-Wallis. As hipóteses, né, 1, 2 e 3, como eu tinha dito. A hipótese 1, o isomorfismo institucional nos seus 3 tipos influencia os níveis de adoção do BSC também nos seus 3 tipos. A hipótese 2, essa influência do isomorfismo na adoção do BSC é afetada pela receita anual das empresas, nos 3 tipos de isomorfismo. E a terceira, a influência do isomorfismo na adoção do BSC nas organizações é afetada pelo nível de internacionalização dessas empresas, nos 3 tipos de isomorfismo. E o resultado? O resultado encontrado, né, a legenda está aqui, é rejeitada essa cor avermelhada, e o azul a hipótese que não foi rejeitada. Então, quando foi analisado a influência do isomorfismo mimético na adoção das empresas do nível 1 do BSC, a hipótese foi considerada não rejeitada pelos resultados. Quando analisado o isomorfismo mimético nas empresas de maturidade nível 2, também foi considerada não rejeitada. O isomorfismo mimético na adoção do BSC nível 3, também considerada não rejeitada. Quando olhado o isomorfismo coercitivo separadamente, nas empresas de nível 1 foi considerada não rejeitada. O isomorfismo coercitivo na adoção do BSC nas empresas de nível 2 foi rejeitada pelos resultados encontrados. O isomorfismo coercitivo no nível 3 foi considerada não rejeitada. O normativo na empresa de nível 1 foi não rejeitado.
o mesmo acontecendo nos outros dois níveis. Tá? E com isso, a hipótese 1 foi considerada não rejeitada. Agora, vamos analisando aqui os resultados da hipótese 2 e 3, quando verificado se a influência do isomorfismo mimético na adoção do BSC tem algum impacto da receita anual, então, essa foi rejeitada, essa hipótese. Do coercitivo, na mesma linha, sobre o impacto da variável moderadora receita anual, também considerada rejeitada. E o mesmo acontecendo com o normativo. Quando a variável moderadora analisada foi a internacionalização das empresas, né, no isomorfismo mimético, assim, a hipótese 2 foi considerada rejeitada. Então, agora, a internacionalização das empresas, a hipótese foi não rejeitada. Então, há uma moderação da internacionalização das empresas na influência do isomorfismo mimético na adoção do BSC. Mas, com relação ao coercitivo, a hipótese foi rejeitada, e o normativo, sim, essa não foi rejeitada. Com esses resultados, a hipótese 3, que considera a variável internacionalização, foi considerada não rejeitada. Discussão dos resultados. As empresas do PIN buscam uma ferramenta já legitimada por outras empresas, o que facilita muito a tomada de decisão do gestor, uma vez que diminui sua insegurança na escolha da ferramenta de gestão estratégica. Interesse em apresentar a imagem de gestão inovadora demonstra a importância dada pelos gestores do PIN às relações e interações no ambiente cultural e política de seus principais stakeholders. Por possuir unidades fabris de grandes grupos nacionais e internacionais, o PIN faz com que as empresas tenham acesso a informações que estão na vanguarda das práticas de gestão nas organizações. Com isso, o mimetismo pode impulsionar a decisão da adoção do BSC em meio à busca de legitimação de uma decisão diante de um momento de incerteza. Grandes empresas do PIN desenvolveram uma rede de fornecedores para fazer parte da sua cadeia de suprimentos, onde essas grandes organizações valorizam empresas parceiras que adotam práticas semelhantes às suas, de certa forma, exercendo pressão coercitiva na adoção de práticas de gestão como o BSC. A influência da experiência dos gestores e dos cursos de formação na adoção do BSC se deve ao fato da ferramenta ser muito difundida, tanto no Brasil quanto no exterior, o que favorece a quantidade de profissionais que atuam com ela. 85,42% dos respondentes da pesquisa possuíam formação em nível superior ou pós-graduação, o que sugere que esses profissionais tiveram acesso à ferramenta de gestão, como, por exemplo, o BSC. Empresas do PIN buscam apoio em consultorias para desenvolver maturidade no uso do BSC. De forma geral, conclui-se que, no PIN, a adoção do BSC é uma condição presente e essa condição sofre influência de variáveis relativas ao isomorfismo institucional. O que caracterizou a influência do isomorfismo na adoção do BSC foi a busca de redução de incertezas diante da tomada de uma decisão. Foi observado que a decisão sobre o uso da ferramenta é motivada pela tentativa de melhorar a imagem da organização perante seus stakeholders. A importância dedicada dos gestores aos stakeholders demonstra a atenção dada ao contexto social no qual está envolto o PIN, e deve estar associada principalmente ao fato de serem empresas que possuem benefícios fiscais importantes e, por isso, tenham interesse em demonstrar a vantagem de investir no modelo de benefícios fiscais como o do PIN. Como contribuição teórica, esse estudo buscou analisar aspectos da teoria institucional que favorecem a adoção do BSC, adaptando métodos de pesquisas empíricas anteriores sobre o tema, o que possibilitou examinar efeitos em um ambiente empresarial pouco explorado por estudos científicos, né, como na indústria do PIN. Destacam-se também, como contribuição teórica, a análise que considera os níveis de adoção do BSC, proposto por Spickbecker, Bischoff e Pfeiffer, e a que considera a influência do isomorfismo institucional na adoção do BSC, de Van Dirkes e Lidis, demonstrando a validade da replicação destes em estudos que se busque atender às variações e relações de outras variáveis com o uso do BSC. A contribuição social dessa pesquisa está no fato de que, a partir dos resultados apresentados,
seja reforçada a necessidade de que as decisões dos gestores levem em consideração a necessidade não só de retribuir à sociedade os benefícios recebidos, mas também de privilegiar a realização de projetos que tragam impactos positivos no atendimento das demandas da sociedade. Como limitação do estudo, pode ser citada a fragilidade na generalização dos resultados obtidos para demais polos industriais do Brasil. Sugere-se, por final, a realização de estudos que explorem uma avaliação individual de cada um dos setores do PIN aqui estudados, com a finalidade de compará-los e saber quais ramos sofrem maior influência do isomorfismo institucional na adoção do BSC. Essa é a minha apresentação. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigado, Nilson. Parabéns aí pela apresentação e por fazendo dentro do tempo, até, né, mais rápido até que o tempo é disponível. Muito obrigado, mais uma vez. Então, agora vamos dizer a fase de arguições. A gente sempre tem o critério de iniciar pelos membros externos. No caso, todos, nenhum dos membros da banca não temos nenhum membro do programa, interno do programa da FE, do PPGA da FE, né? Então fica mais difícil de escolher. Então eu vou pedir, né, para a gente seguir o critério geográfico. Quem está mais longe começa primeiro. No caso aqui, seria o professor Paulo César, que está mais longe daqui de São Paulo, então eu gostaria de iniciar por ele. Depois a gente passaria a palavra aqui para os dois de São Paulo, Júlio e o Marcelo. Então, por favor, professor Paulo César, fica a seu critério como vai ser conduzida a arguição, se o senhor prefere falar inicialmente e o Nilson responder na sequência, ou se prefere mais uma conversa, fica a seu critério. Fica à vontade, mais uma vez, agradeço. Tudo bem, só para quebrar o gelo, né? Se for no Airbus é 4 horas, se for no 767 é 3 horas e meia, se for de carro não me pergunte não, porque eu nunca fiz essa aventura não. Mas é um tempinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nosso aluno do DINTER, Nilson de Oliveira Júnior, pela apresentação objetiva. Não só pela sua apresentação, mas a tese já demonstra isso, né? Apesar da objetividade, a tese ela ficou robusta. E aí, nesse aspecto, eu quero parabenizar o professor Flávio Arnaud justamente pela bela condução nesse sentido, né? Não é só uma ideia, uma concepção. Não, aconteceu uma problemática que foi muito bem colocada, a relação, né, entre o isoformismo institucional e a aplicabilidade do BSC. Teve também um referencial teórico muito robusto colocado no mapa, né? Inclusive, professor Nilson, me permita, se eu puder me passar no WhatsApp, eu agradeceria essa apresentação. Então, um referencial robusto, teórico, né? Uma metodologia que, de fato, ela permitiu que houvesse a busca da comprovação daquilo que foi objetivado na tese, né? O desenho metodológico, portanto, eficaz para chegar ao resultado que chegar. E também com uma apresentação muito objetiva, muito colocando ali o que é necessário. Isso ficou algo muito limpo, então, portanto, parabenizo mesmo pela apresentação e pela escrita da tese. O que eu queria perguntar ao professor Nilson, nesse sentido, justamente a dificuldade, e aí eu vou colocar aqui, a começar com a própria temática, né? Às vezes a compreensão para quem está na ponta, e nós que conhecemos bem o polo industrial, como bem o professor Nilson falou, hoje com quase 100 mil empregos diretos e mais 400 mil indiretos, e que formam ali a cadeia, e que depois você vai ter o varejo com mais 300 mil, e depois você vai ter o governo com mais 120 mil, lato, né? E aí você vai ter 1 milhão de empregos. Eu costumo dizer que o polo, quando a gente entra numa fábrica, produção, é algo assim
fantástico, você vendo um fornecedor fazendo a entrega para a fábrica dentro da própria planta. E, assim, um BIP significa a passagem de que aquele produto está entrando na fábrica, na produção, e já indo para outra. E aí, o que eu queria perguntar ao professor Nilson, como é que ele enxergou o domínio não só da questão teórica, do que ele observou e do que ele quis comprovar, né? Ou seja, se houve uma compreensão, uma assimilação, se ele percebeu isso. Lógico que a estatística comprovou a questão das validações das hipóteses, etc. Mas eu queria saber a dificuldade dele na coleta, na pesquisa, ou até mesmo na própria testagem do instrumento dele. E aqui é uma coisa muito clara. Como é que os gestores, os respondentes da pesquisa, assimilaram todo esse conceito robusto do isoformismo institucional em relação ao balanço COCA? Quanto ao balanço COCA, eu não tenho dúvida. As empresas do polo, todas elas, nós sabemos, elas são obrigadas a ter um modelo de gestão, pelo menos ISO 9000, até 4 anos depois da sua implantação, com uma política de qualidade do próprio Estado, da obtenção dos recursos. Então, muitas embarcaram, como bem ele falou, a questão do próprio modelo de gestão das organizações, das suas matrizes, né? Mas a minha pergunta está justamente no o que ele percebeu nesse domínio de todo esse conceito, de toda essa robustez da tese, na questão da pesquisa. Como é que você percebeu isso, Nilson? Se foi fácil a assimilação, ou se eles tiveram alguma dificuldade, ou se você percebeu algo nesse sentido? Depois eu tenho outra pergunta para você nesse sentido. Pode responder. Então, professor. Então, professor Paulo, eu notei aqui a tua pergunta sobre Zona Franca, né? Zona Franca está no trabalho, né? Ele é um ambiente muito diferenciado de qualquer outro ambiente industrial que você possa pensar no Brasil, né? Não vou falar no mundo, porque a gente vai encontrar alguma coisa semelhante a isso. Diferente por quê? Porque é isolado, é uma logística diferenciada, né? Por vários motivos políticos, geopolíticos, ele é diferenciado. As empresas aqui vêm por um benefício fiscal importante, então elas se instalam aqui, diferente de outras regiões que buscam outras motivações para se instalar, formar polos, né? Então isso faz um ambiente, né, a gente chama de ambiente institucional diferenciado, onde talvez a evidência do isomorfismo tenha sido facilitado, né, por esse ambiente institucional aqui da Zona Franca. Com relação à coleta de dados, só contextualizando um pouco, né, você falou da dificuldade, aí eu lembrei, não coloquei isso no trabalho, mas vou compartilhar aqui com vocês. Esse trabalho, quando ele foi aprovado na qualificação, o tema era o mesmo, mas era uma pesquisa qualitativa, onde ia se entrevistar gestores, já tinha sido feito contatos com alguns gestores, iam ser estudo multicaso, análise de conteúdo, usando o Atlas TI, então foi toda a qualificação em cima disso. E isso, se eu não me engano, foi em novembro, né, de 2019, e viramos o ano, fui atrás de começar a coletar pesquisa. E aí estoura a pandemia, né, em janeiro de 2020. Então, isso mudou completamente, as empresas aqui pararam de funcionar por algum momento, adotaram o distanciamento vertical. Manaus foi muito impactada pela pandemia, e a gente verificou que não ia conseguir aplicar os questionários, não ia conseguir entrevistar as pessoas estavam num clima diferenciado, isoladas. Foi quando a gente, conversando com o Flávio, a gente mudou para uma pesquisa quantitativa, né? Eu tive acesso ao banco de dados da Suframa de e-mails, e nesse momento foi feito um questionário adaptado, como eu coloco aí no trabalho. Então, essa foi a dificuldade inicial. Então, até a gente poderia ter tido mais resposta no outro momento, né, um momento mais normalizado da situação. Então, esse seria a dificuldade na coleta. Mas, pelos resultados, eu entendi que eles assimilaram bem o que foi perguntado, né? Então, acho que foi favorável, apesar de todo esse cenário aí que eu coloquei. Muito bem, obrigado, Nilson. Respondeu sim, né? Existe e eu já ouvi, né, a ideia de não se conversar muito entre a academia e o polo industrial. E o que eu percebo,
constante há um amadurecimento das teses, né? Entre uma das teses que mais chamou a atenção, inclusive foi motivo de defesa do próprio polo industrial quando ele completou seus primeiros ciclos de 50 anos, que foi do Paulo Figueiredo, né, da Fundação Getúlio Vargas, avaliando a maturidade. Foi aí que as pessoas perceberam, quando eu falo isso nacionalmente, as evidências e as capacidades embarcadas dentro do polo industrial. Então, você perceber aí cerca de quase 500 empresas, e ainda as empresas que estão em volta do polo são obrigadas a adotarem modelos de gestão robustos em relação a toda essa questão da gestão propriamente dura, né, como nós falamos. Meu último comentário, e aí vai para o Nilson, mais o professor Flávio Arnaud, e aí ele já fica como uma sugestão, Nilson, de outros trabalhos que possam vir, como você já colocou aqui, né? Uma sugestão que seja feita por segmento de polo e tal, né? E como você já tem o instrumento, e aí, de repente, pode se gerar um artigo, Flávio e Nilson, não mais da tese, isso aqui já é algo propositura, assim como ele propõe aqui na questão de fazer outros segmentos do polo, com o instrumento já posto e as variáveis testadas, testadas com variáveis como receita anual, internacionalização de empresa, por exemplo, receita anual, nós tivemos aqui uma rejeição grande, né? Está claro aqui. Mas a variável internacionalização, ela deu um aspecto bem robusto, positivo. Então, fica aqui uma sugestão, por que não colocar uma variável, e aí, lógico, isso tem que fazer o upgrade no instrumento, a questão da pessoas. Eu penso que, apesar de que o balanço scorecard ele vai colocar a questão pessoas, mas eu penso que poderia se gerar um artigo aí ou algo com base nesse instrumento já criado, e aí colocaria as variáveis, justamente para que a gente pudesse ter um caminho aí que a tese não levou. Mas eu volto a repetir, isso é uma questão da minha cabeça, aquelas pessoas voltadas para a área de pessoas, e que, de repente, possa gerar um futuro artigo baseado aí nesse instrumento que está muito robusto pelo seu modelo que foi construído, pelo instrumento. Então, fica só uma ideia aí de uma contribuição até para pesquisas futuras. Ok? Professor Flávio, mais uma vez, parabéns. Nilson, parabéns pela tese, ficou robusta, e eu quero agradecer aqui a oportunidade e o privilégio de participar desta banca. Obrigado. Obrigado, professor Paulo César, pelos comentários. Nilson, você tem alguma coisa a acrescentar? Não? Não, professor. Obrigado aí, Paulo César, pelos comentários. Anotei aqui as sugestões. Nada a acrescentar. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado aos dois. Então, por favor, agora gostaria de passar a palavra para o professor Júlio, dando a sequência. Júlio, por favor, você decide como quer fazer a arguição. Fique à vontade. Muito obrigado novamente. Beleza. Antes de mais nada, querer dar bom dia aí para o Nilson, os membros da banca aí. Um super privilégio poder estar participando aqui desse momento de conclusão da tese de doutoramento aí do Nilson. Eu só vou pedir desculpa que provavelmente eu vou falar olhando para cá, que eu estou olhando para outra tela, tá? Eu peço desculpa, assim, não é que fique estranho, que às vezes é chato, né? A gente perde o contato visual, mas é que eu estou olhando os comentários e a tese que está aqui, tá? E queria começar parabenizando aí o Nilson, tá? Sim, tem uma diferença, eu acho que do projeto que foi apresentado, mas a gente também tem que ter né, tem que saber relevar nesse momento, né? Todo mundo que tinha um plano de tese e dissertação em 2019 teve que rever praticamente, né? Acho que poucos conseguiram manter qualquer projeto intacto, são contingências que acontecem e a gente tem que saber achar uma solução. Assim, olhando de trás para frente, beleza, só fazer uma quant, resolve,
E não é simples assim. Então, antes de mais nada, eu queria parabenizar tanto o Nilson quanto o professor Flávio aí, por essa busca de uma saída possível e viável para terminar a tese dentro dos prazos propostos aí, principalmente dentro de todos os inesperados que acontecem. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas a gente sabe que é uma coisa que a gente tem que elogiar e tirar o chapéu, porque não foi fácil para ninguém, não está sendo, né? Elogio também você, Nilson, aí por algumas características aí da sua tese. Acho que iniciar pelo poder de síntese, tá? Digo por ter, né, por ser alguém que também fez aí um trabalho baseado com modelos de avaliação de desempenho e tal, e eu acho que em alguns momentos eu me perdi escrevendo muito, tá? E isso tira muito foco às vezes, né? Tinha coisa que não precisava estar ali. Eu acho que você se preocupa em deixar uma tese enxuta, né, sintética, então isso é um ponto de também se destacar aqui, tá? Entendo também que a sua proposta de tese aqui, né, proposta dizendo, né, porque estamos na banca, mas enfim, sua tese entrega aqui, né, ela tem um poder prático e profissional bastante grande aqui. Em especial porque você vê que tem não só empresas que usam o BSC especificamente, mas que você traz a discussão a relevância e a importância de se adotar, que você pode esticar aí também discussões regionais aí sobre o uso específico do BSC, e principalmente também você consegue trazer insumo para eventuais políticas ou iniciativas privadas mesmo, que se tenha na região, para a implementação de BSC. Ou seja, tá bom, a galera tá implementando por quê? Porque é para copiar os outros mesmo. A gente viu que coercitivo é o que menos dá, provavelmente, ou é uma coisa que as pessoas aprendem que é assim, né, meio normativo e assim fazem. Então, assim, eu acho que essas reflexões são muito importantes para discutir, acho que, passos de práticas daqui para frente, né, do que se pode fazer, do que se pode elucidar, tanto no ensino, tanto no ambiente que você tem ali, né, de práticas locais. Então, acho que isso também é muito, muito legal. E também vejo, sim, uma possibilidade de seguir com esse trabalho, né? Vejo aqui que ele tem possibilidade de publicação. Em boa parte da minha fala, eu vou me focar no daqui para frente, tá? Né, Nilson, do que você vai fazer com a sua tese. Em alguns momentos eu vou te indagar e fazer perguntas aí. Tudo bem, né, o professor Flávio, se eu, em algum momento, fazer perguntas diretas? Fica à vontade, claro. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que, passando os pontos positivos aqui, eu vou colocar alguns pontos. Eu vou chamar não pontos de melhoria, assim, mas pontos de discussão, porque não necessariamente é um ponto de melhoria que a gente pode ter aqui, tá? Começando pela introdução, eu vou tentar ser rápido, tá? Se deixar, a gente, né, começa a falar, estoura tempo, coisa e tal, mas prometo ser rápido. Mas vamos lá. Na introdução, uma coisa que eu focaria numa elaboração de artigo daqui para frente, primeira coisa é a promessa de contribuição, tá? Desenvolver a problemática de forma... Isso pensando no artigo, tá? Desenvolver a problemática de forma que não se foque somente em ninguém fez, né, é preciso fazer, mas olhando aquele arcabouço teórico que existe da intersecção aí, e você tem uma sessão na sua teoria sobre isso, ou seja, você tem a revisão feita, já pronta, né? A tua lição de casa você fez, né? Fez muito bem, inclusive, mas entendendo o que a gente tem de teoria institucional aplicada à implementação de modelos de avaliação de desempenho, você focou especificamente no BSC, sem problema, mas focando nisso, o que você tem de promessa de contribuição? O que você traz de novo, específico para essa sala de conversa que tem de estudos prévios? Tá? Minha sugestão, olhando para o seu trabalho. E você, em bons momentos, toca isso, mas a gente só precisa ser coerente do início ao fim. Mas, de novo, é mais uma sugestão do que um problema, necessariamente, né? Eu acho que você está falando de um contexto muito específico, é o contexto aí de Manaus, que é um contexto muito rico, né, como bem colocou
professor Paulo César, aí, antes, né, que me antecedeu, muito bem, né, o conhecimento dele é muito maior que o meu das empresas da região, né? Então, acho que ele coloca que são empresas de um contexto muito específico, tá? E esse contexto específico, acho que ele pode ser mais explorado, no sentido de que essas diferenças que existem na região, elas sim podem ajudar a trazer coisas novas para a teoria, para ver se aquela teoria que é feita geralmente em país desenvolvido, país com, né, empresas com muito recurso, empresas, na grande maioria das vezes, grandes, né? Então, se a teoria é feita nesse contexto, e num contexto talvez específico aí de Manaus, que talvez tenham, que é em Brasil de forma geral, né, que tem mais restrição de recurso, né, de um polo específico voltado, né, bem industrial, tudo bem, acho que tem a parte, o polo é bem mais do que só a parte fabril, com certeza, mas dentro desse contexto, dessa formação, desse ecossistema que existe aí, o que tem de específico que pode te justificar? Porque eu penso o seguinte, o contexto pode se justificar de dois jeitos aí. Ou você dizendo que o contexto é maduro e bom o suficiente para eu conduzir minha pesquisa, e estou escolhendo esse setor, esse contexto, essa região, seja o que for, porque tem condições de eu fazer uma pesquisa, isso é muito comum em pesquisa, por exemplo, de tecnologia, por exemplo, eu estudo também interatividade digital. Não é qualquer setor que eu consigo estudar isso. Dependendo do setor, não dá. Então, eu justifico muitas vezes pela maturidade do setor. Que não é o teu caso aqui, questão de maturidade de setor para a pesquisa. Tá? Não que o setor não seja maduro ou não por isso. Mas eu acho que a tua justificativa está em dizer que tem um contexto específico e particular. E ele pode suscitar contribuições. Eu iria por esse caminho. Isso vai refletir tua introdução, vai refletir o teu método, e eu acho que você enriquece muito o seu texto falando isso. Tá vendo essa galera discutindo aqui? Eu acho que se a gente olhar essa mesma problemática num contexto específico, pode acontecer coisas diferentes. Por exemplo, você pode ter a questão lá de faturamento, de renda, não ter tanto efeito aí de moderação, por exemplo. E por que talvez tenha, né, que você buscou teoricamente, por que isso tem efeitos em alguns lugares e aqui não? Por exemplo, eu acho que aí, mesmo a hipótese não dando certo, é isso que você quer saber. Por que não deu certo? Isso que é legal. Então, fazer do que você tem aqui, enriquecer ainda mais, né? Fazer isso aqui ainda mais rico. Não que tá ruim, não é isso que eu estou dizendo, já te deixo de antemão avisado, o problema não é esse, mas dicas de que você pode fazer daqui para frente em trabalhos, em artigos aí, né? Uma coisa que a gente já conversou, acho que anteriormente, aí já falou, a questão de ambiente organizacional. Eu teria um pouco de cuidado quando você coloca essa palavra aqui na tua pergunta de pesquisa, especificamente, né? Eu iria direto falar de isomorfismo e adoção, porque eu acho que é o que você faz. Quando você coloca ambiente, pode ser muito amplo isso daqui, né? Quando você coloca na tua pergunta de pesquisa que você está tratando o ambiente. Eu entendo o que você quer dizer com ambiente, tá? Que, na verdade, isomorfismo é fruto do ambiente, né? Eu entendo que é isso que você quer dizer. Mas quando você fala ambiente, pode ser o ecossistema, pode ser a região, pode ser tudo, entendeu? Então, para evitar problema, eu iria direto no relacionar questões isomórficas aí. Porque, assim, não que está errado, mas que eu acho que te dá menos dor de cabeça, se protege mais mudando isso daí, muito, muito nesse sentido, tá? Alguns pontos específicos aqui dos objetivos, tal, em especial o objetivo secundário, você traz a ideia de maturidade aqui no seu segundo objetivo específico, né? E isso é pouco desenvolvido antes, então aparece uma ideia de maturidade aqui, que vai ser, então, uma ideia central no desenvolvimento das suas hipóteses, mas isso acaba sendo um pouco desenvolvido no seu contexto, então, pensar nisso, que eu acho que talvez o ouro está aqui. E vou dizer por quê, né? Porque se você olhar o desenvolvimento do BSC, e aí eu acho que nesse aspecto, por exemplo, né, eu fiz minha tese numa ideia muito parecida com a sua de fazer resgate histórico. Tá? Hoje eu não faria, porque para mim a tese não tinha sentido fazer um resgate histórico, porque eu não fiz um desenvolvimento de conceito. Para você, eu acho que faz. Tá? E por que eu acho que faz, no teu caso, assim, fazer um resgate histórico de BSC? Porque o BSC foi se ajustando, né, cara? Isso os próprios autores assumem, né? Eles falam que eles têm gerações diferentes de modelos. Eu acho que é isso que você pode adotar quando você vai entender o que é uma maturidade de BSC, especificamente.
Você tem um instrumento bem simplificado aqui de entender maturidade. A gente vai falar disso mais para frente, mas eu acho que isso aqui pode ser explorado um pouco mais, essa ideia de o que é um BSC maduro ou não. Tem aquela ideia de fazer causa e efeito, imagino que é conversar muito a ideia de mapa estratégico, que não era ideia inicial, né? E, claro, vamos lembrar, né, que em que contexto estava especificamente o Kaplan, né? O Norton era do mercado, né? O Kaplan é o cara que, na verdade, é um contador, né? O cara fez o custe ABC, aí depois ele fez o BSC, então ele começa o BSC muito com aquela ideia de indicador mesmo, indicador, com aquela ideia de não se trabalhar só indicador financeiro, ele começa mesmo com isso daí. Só que ele entende muito, até rápido, né? Relativamente rápido, que ele está no meio de uma, entre aspas, revolução no campo de estratégia, que ele estaria totalmente fora. Né? O que seria essa revolução? Quando você olha as teorias elaboradas ali no início da década de 90, você vai ter lá capacidade absortiva, gestão do conhecimento, Nonaki Takeuchi, core competence, enfim. Várias teorias que vão olhar para dentro da empresa, né? RBV, enfim, tá? Tudo vem ali no início da década de 90 e não é à toa, né? Que é o que a gente fala que teve a queda do planejamento estratégico, né? Os Estados Unidos olha em desvantagem muito na ideia de execução, operação, eles começam a fazer teorias olhando para dentro. E aí, quando você olha o BSC, o cara fala, ei, eu tô meio na contramão. E, cara, o cara vem de Harvard, né? Se Harvard sempre fez uma coisa bem na vida, é embrulhar bem os modelos deles, né? Fazer aqueles videozinhos, né? Lembra que a gente tá falando numa época que não tem internet ainda, né? Fazer os videozinhos, explorar, com certeza você deve ter visto os videozinhos do Kaplan, que é muito do Porter, ficou bem famoso, alguns deles, né? Fazia VHS, distribuía para as universidades pelo mundo e tal, né? Para quê? Para difundir modelo, né? E dentro daquela orientação bem harvardiana, assim, né? De fazer, o cara fala, eu tenho que adaptar isso daqui. Então ele começa a entender muito rápido que o BSC, que na verdade ele é de 93, publicado em 94, ele serviria muito bem para execução. Né? Tanto que o primeiro livro tem até o subtítulo, né? Traduzindo estratégia em ação. Porque ele entende rápido que é necessário olhar para dentro da empresa. Tá? E quando eu falo todo esse contexto aqui do que vai virando o BSC, e aí ele vai fazendo os livros até virar, né? Até ele assumir o BSC em mapa estratégico, muita gente entende, né? Que as tais relações causa-efeito, enfim, até chegar no livro de execução efetivamente, né? Então, eu acho que todo esse histórico, né, tudo isso que você tem, vai trazer uma maturidade de pensamento sobre o BSC que talvez reflita nisso daqui. Então, acho que vale a pena trazer isso daqui, já falando um pouco de teoria também, trazer essa ideia de evolução e maturidade do BSC, que isso vai refletir diretamente nos seus critérios de maturidade aqui. Tanto que você coloca no seu segundo nível, relação causa-efeito. No terceiro nível, se você está usando isso aqui para fins até de gestão de pessoas, de estabelecimento de meta, de premiação, enfim. Tá? Ainda que eu acho que o instrumento está simplificado, mas a gente fala disso, mas acho que trazer essa história tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente não pode negar que o BSC é fruto de interesses. Para o bem e para o mal, tá? E eu não estou aqui para discutir necessariamente se isso é bom ou ruim, mas que fato é, você vai tendo diversos interesses na área, interesses do aspecto profissional, de consultoria, que o próprio modelo vai se adaptando. Tá? E eu vou dar um exemplo para você também. Né? Desde o início, eles tomam alguns cuidados de dizer, por exemplo, que as 4 dimensões perspectivas aí do BSC, não necessariamente elas são fixas. Né? Você pode ajustar conforme setor, conforme a atuação da empresa, enfim, dos interesses dela. E aí, tudo isso que eu estou falando, acho que o melhor cara para dizer, inclusive, é o professor Flávio, né? Nisso aí, cara, eu aprendi a estar com ele, inclusive. Né? Essa ideia de você conseguir ser bastante específico e não trazer um modelo geral, plug and play, né? Joga lá e vale para todo mundo. Será que não tem alguma empresa que já tem esse nível de maturidade de BSC, que já ajustou ele conforme as suas necessidades específicas, por exemplo? Então, tem, acho que, oportunidades aí que você pode fazer.
de trabalho. Claro que aqui o seu critério já está estabelecido, você usou uma referência para estabelecer, não adianta eu falar o que deveria, poderia ter sido feito, acho que não é o intuito aqui, mas eu acho que eu resgataria um pouco essa evolução e o que você está entendendo como maturidade de BSC em termos de critérios. Não que não está claro, mas trazer essa junção do que é e por que você entende que existem esses 3 níveis aí. Tudo bem, você tem uma referência que segura, isso, né, menos mal, joga na referência, mas discute isso daí. Porque quando a gente fala de maturidade de BSC, a história vai longe. Tá? A história vai por diversos caminhos aí que, enfim, que também não daria, né? Imagina, né, ter que pensar na operacionalização da pesquisa também, né? Então, eu sei que algumas coisas talvez não desse para ficar tão dificultar, né? Trazer muita complexidade para o que você vai perguntar para o cara, talvez não funcione bem na hora de operacionalizar a pesquisa, mas estabelecer o porquê que você considera esses níveis aí adequados com níveis de maturidade. Por que quando o cara faz nível 1 é bem diferente quando ele faz nível 2, por exemplo? Tá bom? E se às vezes existe, não sei se é o caso, acho que não, mas pode ser, acho que nada impede que aconteça. Às vezes o cara é nível 1 e nível 3, às vezes ele não passa pelo nível 2. Acho que nada impede, não sei se foi algum caso aconteceu isso, né? Mas acho que nada impede o cara usar para pessoas e usar para indicador, mas não usa para causa e efeito, nunca ouvi falar, não sei o que é, entendeu? Ele não usa como tentar um sistema de identificação de origem de problema ou qualquer coisa assim, tá? Então, eu acho que esse ponto aqui, já falando de todos os pontos, aí, passando da introdução para a revisão teórica, essa questão de maturidade aí, e até para as discussões finais, tá? Ainda aqui na sua introdução, eu só fecharia um pouco com isso daqui, né? Tentar colocar como é que esse contexto pode ser rico, eu já colocaria como contexto na introdução, que eu acho eu faria isso, mas de novo, isso é no campo da dica, não do deveria ou o certo é fazer isso, muito na dica do que eu faria. Eu construiria uma introdução pensando em contexto mesmo, que eu acho uma boa saída, até pensando em publicação, posicionamento do trabalho frente ao corpo teórico aí. Especificamente, já falei alguns pontos de teoria que tem algumas anotações, mas não quero entrar em todas aqui, até para não ficar muito maçante, tá? Vamos direto ao ponto do que eu acho que é importante aqui para as discussões. Sobre o BSC, eu acho que dá para explorar um pouco mais essa ideia de adoção. Eu entendi, para mim está claro que a gente está falando de isomorfismo aí para a adoção, né? Essa relação que a gente está focando, mas eu acho que tem bastante coisa que a gente pode falar de adoção também, tá? Em especial os benefícios. Por quê? Porque eu penso, tá bom, o cara é mimético, ele vai copiar outra empresa. Tá bom. Mas por que ele vai copiar outra empresa? Porque ela gera ganho, porque ela tá legal, porque ela é maior que ele. Então, discutir um pouco, trazer aqui na teoria, para trazer depois lá na frente nas discussões, o porquê que você tem, o porquê que o cara busca um benefício mimético, provavelmente. Porque simplesmente falar, tá bom, o cara... Eu acho que dá para explicar que o mimetismo do cara realmente leva à adoção. Legal. Mas eu acho que a gente pode aprofundar isso um pouco mais ainda, né? E por que ele quer ser mimético aos outros? Porque os pequenos que estão, por exemplo, indo por mimetismo, porque ele quer crescer, pode dar algum indício aí. Imagina que legal, você deixa uma recomendação de estudo futuro legal. Imagina que você viu que é os pequenos que são os miméticos. Ou porque o cara não tem estrutura e tenta copiar, não tem base de conhecimento, ou porque ele quer crescer. E, cara, não é tua função responder aqui, entendeu? Na tua pesquisa, mas deixar a bola pingando para quem queira no futuro. Então, acho que suscitar essas discussões fica legal. E, de novo, mais uma vez, eu estou falando tudo isso como incremento, como aprofundamento, não como faltou, não tem, não está bom, não é isso que eu estou falando. Eu estou aqui na função muito mais de pensar o daqui para frente, né? Como eu já coloquei para você, tá? Bom, e aí eu já falei muito dessa ideia de maturidade, porque ela entra como elementos de construção das hipóteses. Eu, como estrutura, mas isso é também, de novo, pessoal, eu já colocaria a construção das hipóteses logo depois das teorias que você coloca aqui, tá? Você detalha lá na página 64, você traz o quadro com as hipóteses, e o modelo vem na 53. Bom, esse modelo que aparece na 53, o que eu faria, tá? Isso é muito minha sugestão. Eu tentaria quebrar ele. Tá? Ele está com as hipóteses gerais.
eu jogaria as hipóteses quebradas, H1A, H1B, H1C, H1, né, H2A, H2B, H2C, as moderações. Eu faria um modelo mais quebrado, fica muito mais claro, tá? Porque a primeira vez que eu bato o olho na 53 aqui, qual foi a minha primeira pergunta quando eu olho para essa figura aqui? Cara, como é que ele vai fazer uma dummy? Será que é isso? Para fazer esses efeitos isomórficos, mas não necessariamente um elimina o outro. Como é que ele vai fazer isso? Me gera algumas dúvidas, né? Inclusive de nível, né? De nível também, né? O cara vai atingir um nível um pouco mais fácil aqui de entender categorias de níveis aí, enfim. Mas gera bastante dúvida isso daqui. E, claro, né? A primeira vez, tudo bem. Batendo o olho assim, me pareceu que ia ser algum tipo de regressão simples com moderação, mas se a gente falar depois, enfim, também não é o caso agora. Mas eu abriria. De novo, é estilo. Não estou falando que você está errado, mas que deixa entender muito melhor as relações aqui. Porque fica parecendo que você tem um construto de segunda ordem aqui. Isomorfismo institucional e adoção. E acho que não é a ideia do trabalho. Pelo contrário, é fazer as relações diretas item a item. Tá bom? É como eu faria. Eu acho que é bem mais... Graficamente, é bem mais alinhado ao que você propõe aqui no seu trabalho. Então, eu tiraria essa ideia aqui de consultar. Até porque também, imagina, né? Por formação, e pensando, desculpa, né? Pensa que essa cabeça de equação estrutural, né? Fica parecendo uma anotação de eu tenho formativo de um lado, reflexivo de outro. E não estamos falando disso, né? Definitivamente não é o assunto aqui, né? Então, para evitar esse tipo de confusão, para o cara bater o olho e entender direto o que está acontecendo, eu faria isso, tá? É uma anotação gráfica, mas eu acho que, cara, é nesse tipo de ponto do texto que o cara saca tudo o que você está fazendo, tá? Então, pensando muito mais nisso, tá bom? Falando agora sobre os métodos, tá? Tem algumas questões aqui, até algumas perguntas que eu coloco para você, mas vamos lá, né? Acho que a primeira pergunta, eu não lembro se já foi conversado isso na qualificação ou não, mas, enfim, acho que vale aqui a gente trazer. Né? O estudo é muito focado em quem usa o BSC. Ok, sem problema nenhum. Eu acho que você parte do 255 e vai para 77 respondentes. Isso chama muita atenção. Cara, o cara ficou com 30%, né, mais ou menos, né, um terço dos possíveis questionários aqui, né? O que aconteceu? O cara perdeu 2/3 nesse caminho. Pô, e, cara, uma coleta de 255 para 77, poxa, uma 255 ficaria legal para caramba. O que aconteceu aqui, né? Pensando nisso, você explica aí que a questão, né, daqueles que não usam, até se me engano, acho que na página 80, você coloca que 81 não sabem nem se usam BSC ou não. Tá? Isso gera algumas dúvidas. E aí, de novo, eu vou botar um outro ponto que eu aprendi há 15 anos atrás com o professor Flávio, né? Que foi boa parte da tese dele, inclusive, né? Que eu li, coisa e tal, e falava muito isso. Uma coisa é o cara ter a consciência e a formalização de ter o BSC. Outra coisa, o cara ter todo o mecanismo ali instalado e nem sabe o que é BSC. Tá? E digo isso porque eu trabalhei numa multinacional que era assim. Então, você chegava lá num evento que chamava All Hands, né? Uma vez por ano, eles juntavam todo mundo, falavam das metas, né? E eles tinham as 4 dimensões do BSC ali. De pessoas queremos fazer isso, em operações queremos fazer isso. Mas em nenhum segundo eles usavam a palavra BSC. Não sei por quê, para não se comprometer, porque... E aí, quando você falava para alguém, você viu o BSC? Ninguém viu o BSC em lugar nenhum. Ninguém nem sabe quem, né? E talvez até por simplificação da diretoria, penso eu, que eles façam isso, né? Para o pessoal, né? Uma reunião de deployment, o pessoal entender estratégia e menos para entender o que é o BSC, né? Então, nisso eu faço a pergunta, né? Será que desses outros respondentes você não tem estruturas de BSC, mesmo com o cara respondendo que nem sabe, não tem a menor ideia? Entendeu? E outra, né? Talvez a ideia, não sei se você tem acesso, né, a essas empresas, mas a ideia talvez fosse muito mais tentar entender o que eles fazem, o que eles usam de indicador, o que eles têm de indicador, se eles usam, por exemplo, indicador para a meta dos gestores, e provavelmente a grande maioria deve usar, muito provavelmente, tirando talvez as mais pequenas, realmente que o cara ali
empresa familiar, que não tem meta que tira o cara, né? Não tem. Mas tirando esses contextos aí, eu acho que talvez eles tenham, sim, um trabalho que deve ser mesmo que informal, mesmo que sem ser explicitamente conhecido, que é um sistema de mensuração ali, especificamente o BSC. E aí me vem a pergunta também, né? Se as pessoas que estão respondendo, se elas têm esse conhecimento para responder o questionário, se eles têm esse background. E você coloca, acho que na página 76, deixa eu até ver aqui se é esse mesmo, acho que é o perfil das pessoas. É isso aí? Não é na 76, não. Deixa eu ver. Não é na 76, que eu estou com a página do PDF é diferente. Mas na página 76 mesmo da tese, que é 78 do PDF, você coloca lá, ó, nível hierárquico dos respondentes, sem função de liderança, lá tem 16 e tal. Esses caras sem função de liderança, me vem a dúvida. Será que esse cara sabe o que é um BSC? Será que esse cara está ciente do que é um BSC? Mesmo um cara de supervisão, dependendo da área, talvez o cara... E o cara vai responder, não tem a menor ideia, cara. E pior, você tem aquele velho comportamento aí, cara, Marcelo Gabriel melhor que ninguém, né? Tá aí para dizer, né? Quando você põe um questionário, cara, sua empresa usa o BSC, o cara pode ficar coagido, né, cara? Ai, sei lá. Imagina se eu falar que... Para onde que vai essa pesquisa, velho? Se eu falar que não... Ai, meu Deus, será que eu não me enrosco aqui? Então, uma das alternativas seria fazer perguntas indiretas mesmo. Você usa indicador? Qual indicador você usa? Foi a técnica muito que o professor Flávio usou na tese dele, tá? De tentar usar isso daí. Então, poderia ser uma técnica. Isso me gera dúvidas. Então, acho que tudo bem, não dá para voltar e fazer a pesquisa, mas aos cuidados que você deve ter, eu acho que sempre quando você fizer o texto final, você deixar que você está atento a essas coisas, né? Que você está bem ciente disso daí. Fica clara a pergunta se os 77 são suficientes, é a amostra suficiente, né? Me mostra que 77 é uma amostra suficiente para a técnica que você usou, para a relação que você fez, só botar lá essa amostra de 77, mas não só dizer o quanto ela representa do total, mas que ela é uma amostra suficiente para o que você pretende aí para a sua pesquisa, né? Fica, né, uma pergunta aqui, por que você escolheu a correlação de Spearman e Kruskal-Wallis, né? Por que você usou isso daí? Por exemplo, uma regressão ali, já que você está usando moderação, talvez uma regressão fosse interessante, ainda que de uma variável só, uma dependente, uma independente, mas por que você não fez isso daí? Você até poderia ter, na verdade, né? Porque você poderia ter 3 variáveis ali, quando você quebra, na verdade, né? O mimetismo, mas e se você quiser botar tudo junto, mais de uma variável dependente, você pode botar até equação estrutural aí, justificar, porque você tem mais de várias dependentes ali, você pode até justificar que estão, né, se relacionando tudo entre si. E, de novo, dá até medinho de falar as coisas de estatística aqui na frente do professor Marcelo Gabriel, né? Mas penso eu assim, que seria legal você justificar o porquê que a correlação de Spearman que você usou é o método mais adequado para responder sua pergunta de pesquisa, tá? Por que ele é interessante? E, claro, do momento que você quebra as suas hipóteses, fica muito melhor você explicar os seus resultados. Por quê? Porque você pega uma hipótese de, por exemplo, H2ABC. Uma rejeita, outra não rejeita, e você fala, no geral, não rejeita. Cuidado com isso daí, cara. Isso aí não quer dizer que, entendeu? São coisas que você pode ter problema aí numa submissão, coisa e tal. Então, por isso até, né, reforço aqui minha sugestão anterior. Quebra as hipóteses, que eu acho que é mais jogo-ganho. É mais... se protege muito mais de qualquer coisa que o pessoal vem falar. Então, e por que você usou a correlação de Spearman aí, né? E o teste que você usou, e por que você está usando isso daí? Por que é o mais adequado ao modelo que você tem? Tá bom? Eu botaria alguma justificativa. Sobre o instrumento, né? Indo lá para a página 120 especificamente, que é o seu anexo, né? Onde você tem o seu instrumento, algumas coisas me geram um pouco de receio, né? Tanto quanto o uso de escala Likert, quanto do próprio instrumento, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Questão 10, por exemplo, que está na página 118. Questão 10. Você vai chegar para o cara lá que não é... Por exemplo, tem gente que estuda os níveis, você não é nível de liderança, tal. As relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos são refletidos no BSC. Putz,
Não sei. Que relações causa e efeito é essa, entendeu? Vamos lembrar que nem sempre a gente tem garantia que o cara que está do outro lado conhece o BSC, né? A gente não tem essa certeza, né? Como pesquisador, você não tem essa certeza. Então, pode ser que, na verdade, o cara está respondendo ali na dúvida, cara. Se eu estou fazendo o joguinho ali, né? Loteria esportiva, não sei quem vai ganhar a coluna do meio, velho. Dá uma análise que o pessoal está respondendo esse tipo de pergunta, que eu acho que, às vezes, pode ter um pouquinho esse problema, né? De como que o cara está entendendo e respondendo. Estou botando um exemplo aqui de pergunta, né? E na questão 13, né, que você coloca, os gerentes são remunerados com base nas metas dos indicadores do BSC. Cara, tá bom, você tem uma escala Likert aqui de discordo, concordo, 7 pontos, né? Mas dependendo como for, não sei se tem uma escala Likert seria o melhor aqui, né? Eu acho que é muito mais. O cara é remunerado ou não, né? Eu acho que talvez é melhor você até abrir nível gerencial, talvez fosse o caso aqui. Porque o cara, como assim o cara concordo parcialmente? O cara é ou não é? Peraí, entendeu? O cara tem ou não tem isso daqui? Algumas coisas que talvez a escala Likert não seja a melhor proposta. Sei que você está falando aqui, que você trouxe, né, essa ideia de maturidade que veio de outros autores, que na página 49, são 2 trabalhos, né? Eu vou confessar para você que eu não fui na origem ver esses 2 trabalhos que estão aqui, que é o Speak Butcher, Bischoff Pfeiffer e o Van der Dirk, né? Você está usando aqui, que você fala níveis de maturidade na adoção do BSC, na tua página 49, você traz esses conceitos daqui. Então, eu espero que sejam esses caras aqui que tem algum tipo de escala, provavelmente está usando. Ou se você adaptou a escala, como é que você fez isso daí a partir do trabalho deles, né? Como é que você fez isso daqui? Me surge essas dúvidas, tá? Se você fez a escala, como é que foi seu processo de fazer essa escalinha para desenvolver? Ou se você pegou desses caras, como é que você fez? Se era realmente isso daí? Porque, de novo, né? Ficou uma escala bastante simplificada. E aí eu penso que você pode ter algum problema em alguém que é mais focado em BSC, na hora que você vai avaliar a tua artigo, ele vai vir babando nesse tipo de coisa. Então, só esses cuidados. E, de novo, coleta o dado de novo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas saber dos cuidados que você tem que ter na tua pesquisa na hora de escrever o teu documento final aí. E, aliás, eu estou, de novo, né? Eu sempre peço desculpa que eu não vou falar muito e falo, né? Eu vou começar a parar de fazer essas desculpas, né? Já assumi que eu vou falar um monte. Desculpa, tá, cara? Então, acho que são alguns pontos aqui de método que eu acho interessante. Sobre resultado, tá? Vi no seu questionário aqui que você tem bastante perguntas iniciais que você pode fazer análises descritivas interessantes, tá? De tamanho de empresa, de perfil do gestor, que as primeiras perguntas que você tem aqui, que são aquelas perguntas mais... a gente chama de demográfica, né? Mas como nível empresa, né? É que você tem aqui algumas perguntas especificamente do gestor, e que isso pode te dar uma boa reflexão sobre eventuais coisas que você quer entender. Será que, por exemplo, um exemplo, será que o cara que está falando que não tem ideia se tem um BSC ou não, é um cara mais novo? É um cara que não, por algum motivo não se formou e por isso que não teve acesso ao conhecimento do BSC? Talvez você possa elucidar algumas coisas daqui, né? E, claro, sempre tem a ideia de setor, né? Sempre tem a ideia de que você pode fazer alguma coisa comparando setores, comparando alguma coisa assim, tá bom? Sobre receita, né? Receita, só uma pergunta mesmo aqui, tá? Você coloca 3 níveis de receita aqui. 4,8 milhões, de 4,8 a 300 milhões, e acima de 300 milhões na pergunta 5. Da onde que você tirou isso daqui, cara? Só para eu entender. Nilson? Oi, Júlio, estava fechado aqui. Sobre a Oi. receita, foi com base na classificação do IBGE. Tá. Por que eu pergunto? Tá. Tô perguntando isso aqui para você, tá? Porque se você for usar eventualmente isso aqui para alguma análise, é muito discrepante essas categorias, né? Tá? Talvez, se você fez pelo IBGE, talvez fosse melhor falar não sobre receita, mas de pequena, média e grande empresa, baseado na receita. Talvez fique uma discussão mais interessante do que falar de receita. Porque como categorias de receita, fica estranho trabalhar assim, entendeu? Porque, na verdade, o que está por trás disso, você está usando IBGE, é o quê? Se é pequena, média ou grande, não é isso, não? Provavelmente. É isso aí. Trabalha com a ideia de pequena, média e grande. Acho que é melhor. Acho que fica mais legal aqui. Tá bom?
Okay. Sugestão, tá? Já que você está com esses dados, pode brincar com eles, né? Sugestão, tá? Uma questão que eu acho que também que pode pegar numa eventual submissão, tá? O cara que estuda BSC vem muito daquela literatura de produtividade aí, né? Vem muito daquela literatura de desempenho. Querendo ou não, até pelo BSC ter vindo um pouco da contabilidade gerencial, é muito comum que tenha esse assunto, né? Esses assuntos venham. Sei que não é o foco do seu estudo, sei que não é a questão aqui, mas eu acho que tentar entender o resultado como uma das variáveis dependentes pode ser interessante também, tá? Talvez não como moderação, mas como dependente mesmo, tá? Se você tentar explicar mimetismo por algum tipo de faturamento ou desempenho que a empresa tenha, mesmo que você possa colocar o faturamento relativo ao tamanho, alguma coisa que você possa colocar. Acho que fica interessante. Tá? Será que aqueles caras... Por quê? Porque você consegue trazer de novo aquela discussão que eu até comentei, né? Por que será que o cara tem um comportamento isomórfico aí ou não? Por quê? Porque o cara é pequeno, porque o cara quer ser grande, porque o cara tem um resultado ruim, quer melhorar. O que acontece? Então, tem algumas variáveis de talvez testá-las como dependente, é uma hipótese que faz sentido, que você tem base teórica para fazer, todo um corpo de literatura que sustentaria uma hipótese dessa. Acho que vale a pena testar para ver se não funciona, que eu acho que ficaria legal também. Tá? Aí, questão de adoção, eu já falei também bastante com você. Bom, e no final, né, eu tenho alguns cuidados que eu sempre tomo, tá? Em relação ao tipo de trabalho que a gente faz, tá? Você está fazendo um trabalho quantitativo e não qualitativo, ok? Por ser um trabalho quantitativo, eu espero que ele tenha algum poder de generalização, mesmo que seja no contexto específico. Que ele seja generalizável, tenha um poder de generalizar, de explicar bem de defender uma teoria, para aquele contexto, para outros lugares que tem um contexto semelhante aí, no caso ao de Manaus, aí, tá? É um contexto não explorado, que você vai explorar para tentar ver como é que funciona nesse contexto. Sempre que você diz que, olha, o meu estudo está preso ao meu contexto, o que eu estou dizendo? Cara, isso aqui não é replicável, isso aqui é muito desse contexto e, é resultado só para cá. Do ponto de vista de poder de replicação, você pode ter uma limitação do seu trabalho que pode comprometer ele por si só, né? Então, eu evitaria colocar esse tipo de argumento, tá? Porque eu acho que não é essa questão. Se fosse um estudo qualitativo, a natureza dele é essa, que ele é limitado a um contexto pequeno e único mesmo, mas você está fazendo, na verdade, um levantamento quantitativo ali, né? Esse levantamento quantitativo ele é menos exploratório e muito mais descritivo, né? E por isso eu acho que você busca fazer uma construção de teoria aqui que possa ter algum poder de generalização. Então, eu acho que, mais por ser coerente, eu não colocaria isso como limitação, porque eu acho que, na verdade, não é uma limitação. Na minha opinião, é até uma saída para você deixar o seu trabalho mais bem posicionado frente ao arcabouço que existe. Então, eu não iria por esse lado. Talvez você pode colocar, que eu acho que é uma limitação. Cara, os respondentes muitas vezes não têm o conhecimento técnico adequado e você tem que fazer ajuste de pergunta, ajuste de compreensão, e aí, enfim, né? Isso eu acho que pode constar como uma limitação, mas não isso daí. Porque eu acho que, assim, limitação e recomendação de estudo futuro, todos os estudos, cara, é aquele momento, cara, que você já passou do sangue, suor e lágrimas, já foi, já está cansado. Tem que escrever aquele negócio e ainda vai, né? Só que são pontos muito importantes. Por exemplo, se eu tenho um estudo exploratório, é extremamente importante eu dizer quais são as avenidas de estudo futuro, ali, fazer uma agendinha de pesquisa, porque eu estou fazendo um estudo que é uma semente para, né, criação de novos conhecimentos. Não é teu caso aqui, né? Estou dando um exemplo só. O estudo descritivo, o que você pode fazer como estudo futuro? Eu seria muito mais enfático em dizer agora usar essa variável, agora fazer talvez efeitos de mediação, por exemplo, usar outras técnicas específicas de análise, usar outras formas de mensuração. Eu iria no muito mais específico para aprofundar isso daqui, tá? Como estudos futuros. E, claro, nunca colocar que uma limitação sua deveria ser
corrigida com o estudo futuro, porque, obviamente, o cara vai olhar, ué, se precisava corrigir com o estudo futuro, por que você não fez? Né? Só evitar essas coisas sempre, né? Esse tipo de coisa, mas eu iria nesse caminho para te ajudar numa construção dessas sessões que a gente acaba, muitas vezes, pecando. A gente que eu falo, não aqui sua tese, mas a gente, no geral, acaba pecando. Não faça uma limitação que possa comprometer a validade do seu estudo. Eu acho que isso pode ser perigoso. E de resto, Nilson, já falei bem mais do que eu planejei aí, mas acho que parabéns aí pelo seu esforço, principalmente pela sua audácia de querer juntar aí dois campos teóricos distintos, tá? Que não são de natureza até epistemológica semelhante, né? De trazer teoria institucional junto com o BSC, né? Até porque, quando a gente fala muito de teoria institucional, a gente está falando de muita coisa que ganha formalização, mas que começa no nível informal. E muitas vezes o BSC vem disso aí mesmo, né? Vem daquele nível informal que as pessoas começam a usar indicadores, começam a usar perspectivas, a área começa a usar alguma coisa, a outra, gestor, quando assume a área, tem que mostrar que está dando a cara dele para a área, tem aqueles interesses pessoais, ele começa a copiar outra área, outra empresa, outra coisa que ele faz. Então, acho que esse mecanismo institucional que vale para a implementação de BSC é bem legal. Tá? E até por isso que eu recomendo, né, que você explore mais essa ideia do porquê que o cara está querendo ter esse comportamento isomórfico aí dentro das teorias institucionais aí, tá bom? Mas é isso, Nilson, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns aí, professor Flávio, pela orientação. Agradeço também aí poder participar de banca com professores renomados, aí, com o professor Paulo César que me antecedeu, o professor Marcelo Gabriel, que eu já conheço, e é, para mim, uma das referências aí quando a gente fala de método e estatística, especialmente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Júlio, aí, pelos comentários. Nilson, você tem alguma coisa a acrescentar ou responder as questões? Deixa eu comentar algumas coisas que o Júlio falou aqui. Realmente é importante quando uma pessoa com outro olhar vê o trabalho e abre a cabeça aí para vários. Eu anotei várias coisas aqui, né? Vou tentar aqui ser sintético, até o elogio que ele fez aí de ser sintético, né? Isso também é uma coisa que eu trabalhei muito com o Flávio, ele também tem esse perfil, então acho que a gente trabalhou bem isso aí. Tem coisas, por exemplo, uma coisa que eu anotei aqui, quando você fala do ambiente da Zona Franca, né? Eu, em algum momento, nessa mudança de tese, como fazer da qualitativa para a quant, eu comecei a ler sobre campo institucional. Comecei a ler e lá eu vi que dava para encaixar, né? Então, aí a gente pode separar a influência de governo, logística diferenciada, disponibilidade de mão de obra, aspectos socioambientais, né? Perguntar qual a diferença do nosso ambiente aqui em relação à percepção com relação a outros ambientes. Mas a gente não achou, eu não achei um instrumento de pesquisa para poder replicar, e aí o tempo também, então é uma coisa que ficou para um outro momento, né? Mas foi pensado isso, a gente tirou, estava até escrito algumas páginas, falava, não, isso aqui vamos deixar para outro momento, né? Mas foi pensado. Nilson, posso só dar um parênteses? Se você for nesse Sim. caminho, pegar aqueles trabalhos da Batilana, de lógica institucional, pode te dar bastante luz também. Claro, eu não vou entrar aqui porque não é o que você, né? Senão eu vou ficar até aqui meio-dia, mas obrigado pelo comentário. Acho que é isso mesmo, cara. Acho que é esse caminho aí mesmo, cara. Se pensar tanto em campo quanto em lógica institucional pode te dar boas luzes aí, bem, bem legal. Certo. Aí, mais algumas coisas que eu anotei aqui, que eu já comentei, era uma pesquisa aquária, então eu busquei, junto com o Flávio, um instrumento já validado por artigos, né, com relevância, e por isso que a escala de Likert, que você comentou, veio de lá, a estruturação das perguntas, né, eu pensei em fazer outras perguntas, mas teria que fazer um teste, fazer um pré-teste, e isso, o tempo estava concorrendo com isso aí. Aí eu vi aqui, você falou da hipótese da teoria, a questão de não sabe utilizar o BSC, essa pergunta eu tentei ali qualificar o respondente, naquele momento assim, eu sei que foram poucos, mas foram aqueles que entendem o que é o BSC, a tendência é que eles saibam o que é o BSC, porque aquele que tem dúvida podia fazer resposta sobre isomorfismo, mas na verdade não era BSC, era outra coisa. Então foi aquela tentativa de qualificar o respondente. Aí você falou aqui algumas sugestões, eu anotei tudo aqui, a questão da receita, de pequena e média empresa, né?
das imitações, anotei aqui também, mas, assim, está tudo aqui bem, contribuições muito importantes, tá, Júlio? Muito obrigado, realmente, está tudo aqui anotado e vai ser refeito aqui algumas coisas assim, em função disso. Eu que agradeço. Parabéns, viu, Nilson? Obrigado aí novamente ao Júlio, ao Nilson. Eu também anotei aqui, a gente vai depois fazer a revisão do documento final, poder incorporar algumas coisas e, no caso, né, como o Júlio comentou, também para publicação, né, e artigo também, vários comentários relevantes. Então, muito obrigado. Agora eu queria passar para o nosso último avaliador aqui, o professor Marcelo Gabriel. Marcelo já conhece aqui, já sabe como é o esquema, né? Fica à vontade aí, Marcelo, como que você vai conduzir. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia, Nilson, Júlio, Paulo. Aqui 100% operacional agora, não estou no carro mais, estou numa sala, tenho uma televisão de 8.000 polegadas aqui, mas vamos continuar na tela do Note mesmo. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Flávio pelo convite de participar da banca de defesa do Nilson. O professor Paulo César ainda não conhecia, o professor Júlio, um amigo aí de muitos anos, como o professor Flávio, parceiro meu de artigo. O Júlio, nós não tivemos ainda essa oportunidade, mas com certeza vai acontecer no momento da gente trabalhar e pesquisar coisas juntos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E a vantagem de ser o último é que você pode simplesmente falar, eu sigo o voto do relator e está tudo certo e a gente vai tomar café. Mas sempre tem alguma coisinha para a gente colocar. Algumas coisas assim, Nilson, que me chamaram bastante atenção no teu trabalho. Eu sou um partidário dos mestrados e doutorados profissionais na área de administração. Eu acho que a gente tem um modelo humanístico, e eu posso falar isso de cátedra, porque eu sou formado em História na Universidade de São Paulo, então não tem nada mais humanístico dessa linha francesa do que a FEFELESH, que é essa coisa da discussão, da fenomenologia e etc. Quando a gente tem uma questão muito mais pragmática, e eu tenho me dedicado muito agora ao estudo do pragmatismo na ciência, e que faz todo sentido quando a gente está embaixo do guarda-chuva das ciências sociais aplicadas. Então, eu acho que uma das contribuições importantes, e você destacou isso na sua apresentação, é essa contribuição prática do seu doutorado. Se você pegar uma tese de doutorado aí do prédio ao lado, você atravessa a rua, anda mais 600 metros para a esquerda, você vai encontrar ali letra, sociologia, filosofia, história e geografia. São teses assim que elas param em pé. Você coloca, ela para em pé de tanta coisa que tem. A página de tese de 400, 500, 600 páginas que fica lá rodando. E eu sou um partidário da questão mais aplicada, porque o próprio nome já diz, a gente está dentro da CAPES nas ciências sociais aplicadas, ou seja, o que a ciência ou o método científico pode ajudar na gestão das organizações. Para mim, eu sou muito prático nessa questão. Então, o primeiro ponto que você destacou, eu acho que você tem que dar um pouco até mais de relevo nisso. O professor Paulo comentou também do que foi feito, das reflexões no cinquentenário do polo industrial. Na minha cabeça ainda eu continuo chamando de Zona Franca, porque eu sou, assim, comecei a trabalhar muito novo, então Zona Franca, e eu acho que isso é uma coisa que você tem que dar mais relevo, mais destaque na tua pesquisa. Com relação às questões mais teóricas, eu acho que o Júlio foi bastante feliz na exposição dele, na arguição dele. A gente até fica feliz de poder ouvir e ver essas reflexões e essa parte mais do que está por trás da teoria institucional, etc., do BSC. O BSC, ele é uma prática, então, quando eu falo desse reforço pragmático, de estudar uma prática, a gente tem que lembrar que a partir da prática a gente aprende muita coisa. Então, observar como é que começou, né? Se a gente lembrar lá Taylor e Fayol, foi da observação da prática, que fundou a nossa ciência enquanto ciência administrativa, que eu até tenho algumas restrições em termos de chamar de ciência, mas a questão do método. Então, isso é um ponto importante dessa questão do BSC, porque se fosse um trabalho sobre o BSC puro, eu acho que dificilmente o Flávio vai falar para você, vem que eu te oriento, porque é uma coisa muito prática, essa coisa da integração. O Júlio fez alguns questionamentos metodológicos, alguns questionamentos sobre análise de dados, e eu tive a oportunidade, Júlio, de olhar os dados do Nilson antes e dar algumas contribuições,
E aí você falando, etc., eu comecei a pensar, tá, porque a princípio a gente queria fazer um modelo mesmo, queria propor uma modelagem, e aí pela função de como estavam as variáveis, da forma como elas tinham sido coletadas pelo N de 77, eu falei, cara, não vai ficar muito inteligente, não tem o que a gente argumentar. Mas, na medida em que quando você olhou e tirou as duas bolinhas lá do modelo, e você colocou lá o nível de maturidade e como é que era a questão do isomorfismo, do mimético e tal, isso gera uma possibilidade de uma correlação canônica, que é uma prática que ela antecede aí a modelagem de equação estrutural enquanto conceito. A gente está falando aí do Hotelling discutindo isso em 38, 39, depois o Catherine avançando isso em 71. E isso é o que fundamentou, por exemplo, os trabalhos do Sewell Albright também falando sobre path analysis. Então, eu acho que caberia, Nilson, pensando já na publicação, você pensar em correlação canônica, porque você consegue mexer as três com as três de cada lado e ver essas influências com as moderações e com as mediações, como o Júlio colocou. A escolha pelo Spearman e escolha pelos não paramétricos, ela é resultado da análise dos dados. Eu acho que faltou ali um destaque até do Nilson, falar assim, olha, os dados foram testados quanto à normalidade, então eu achei um termo em inglês que eu achei bonito, assim, show it a departure from normality. Achei lindo, que ele mostra um desvio da normalidade, show a departure from normality. E aí vai para a questão dos métodos não paramétricos. Então, esse é um ponto que caberia ali, faltou, acho, realmente, para o Nilson dar esse destaque, mas na hora de fazer a versão final, cabe colocar lá um destaque sobre a questão de ter testado a aderência ou não da normalidade dos dados. Eu acho que, quando a gente pensa em moderação, é uma coisa muito legal, enquanto contexto, enquanto conceito, e aí eu faria dois momentos nesta análise. A primeira análise desta correlação canônica, ver o que dá com quem, e aí eu testaria a moderação. Testaria o efeito da moderação, porque senão vai ficar lá um monte de hipótese rejeitada. Falou, não, vamos ver uma coisa por vez, depois a gente vê dentro desta coisa por vez, a gente faz. E isso, do ponto de vista de um artigo, fica bastante sólido, né? Você coloca que um dos objetivos seu é testar primeiro as relações, depois testar o efeito moderador que você está propondo. Então, acho que dá para você fazer essa pequena correção já na tese, pensando na questão da posteridade da tese e com vistas a um artigo. E pensando em artigo, tem que ser esses journals assim bem que faz essa integração teórico-prática. Acho que ele tem essa cara de fazer uma integração teórico-prática. O que você tem de muito legal é que você está trabalhando uma questão específica do polo industrial de Manaus. Isso, embora seja uma especificidade, ele também traz uma questão importante, porque existem outros modelos semelhantes ou que têm vou chamar, não é a melhor explicação, mas assim, existe uma região que ela é subsidiada para o fomento econômico. Então, essa questão dos benefícios fiscais que existem em Manaus para o desenvolvimento econômico, que responde por 1/3 do PIB do Estado. Eu tive a oportunidade de viajar muito para Manaus no final do século XX, que a gente é velho, né? Então, de 95 até 2001, 2002, eu fui muito a Manaus. Então, é evidente essa diferença que existe por ter um PIB industrial, até na questão da renda média, porque o emprego industrial ele é um emprego que paga mais. Então, tudo isso cabe de destaque mais ainda na tua contextualização para dizer, olha, eu tenho uma região com isenção fiscal para fomento econômico e como é que as práticas gerenciais estão acontecendo e a percepção. O Júlio falou um ponto que é fundamental, né? A questão do uso da escala e etc., da desejabilidade social. Não vou falar que eu não sei, não vou falar que eu não tenho, né? Então, tem a prática, tenho, a forma como foi mensurada, a gente está sempre a gente está refém do tempo, né? Para defender. Mas uma coisa que eu te falo é o seguinte, Nilson, a gente nunca termina a nossa tese, a gente só entrega.
você ainda vai ficar com ela aí muito tempo pensando e tentando ter reflexões e coisas que podem ser feitas da sua base de dados. Então, eu acho que tem um caminho interessante que você iniciou. Eu acho que essa tua aproximação com as empresas, a tua presença aí no polo, estar em Manaus, eu acho que é importante e pode fomentar novas questões. Se a gente tivesse numa entrevista hoje, você entrando para o Dinter hoje, você viesse com a tua questão, eu proporia primeiro a gente fazer uma abordagem quali, e isso, meus amigos Flávio e Júlio sabem que eu falar isso é quase que uma heresia, eu falar de uma abordagem qualitativa, porque eu sou eminentemente quant, mas eu acho que caberia uma abordagem qualitativa até para você entender como é que o teu interlocutor ia entender a tua pergunta. Né? Você sabe o que você quer perguntar, e aí eu vou fazer um resgate aí das minhas práticas humanísticas, fenomenológicas, etc., mas é a questão do que o Lacan fala. O Lacan fala assim, eu sei o que eu falo, eu não sei o que você escuta. Então, nesse caso, você escreveu, você sabia o que você estava perguntando, mas você não consegue entrar na cabeça do cara lá para entender como é que ele está interpretando e fazendo essa leitura. Então, se a gente tivesse falado assim, estamos aqui numa entrevista para começar o doutorado do Nilson. Cara, vai fazer uma entrevista com essa gente aí, faz um focus group com esses caras para tentar pegar essa filigrana, essa minúcia de um tema tão complicado que tem essa questão aí até da desejabilidade social que o Júlio destacou. Mas, de um modo geral, eu acho que o que a gente está hoje aqui reunido, e como o Flávio falou, estamos de norte a sul, porque eu estou em Porto Alegre, vocês estão aí em Manaus, então a gente está de norte a sul mesmo conversando. Eu acho que a gente atingiu o objetivo, que era a tua apresentação, essa arguição, e fica aí um monte de possibilidades, né? Eu acho que o barato de uma tese, a finalidade de uma tese, é ela poder gerar reflexões e gerar filhotes, gerar coisas que você possa transformar, pensar, refletir, e até falar assim, puxa, eu já comecei essa pesquisa, o que mais eu poderia fazer? Qual seria a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte? Você já abriu esse canal junto aos respondentes, que é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade. A nossa maior dificuldade é coletar dados nas empresas por conta dessa construção humanística da Torre de Marfim, de que a universidade é um lugar que a gente está pensando para outra coisa e não tem interação com a sociedade, com a indústria. Então, você ter aberto essa ponte, construído essa ponte com os gestores, vai te permitir, até depois de reflexões sobre a sua tese, voltar e perguntar outras coisas e construindo e aumentando esse teu conhecimento. Outra coisa que seria muito interessante avançar, já pensando aí nas suas, passando já de limitações, considerações, etc., mas ok, das que são multinacionais, como é que é isso lá fora também? Será que o efeito polo-industrial ele acelera ou retarda a adoção de algumas práticas? Eu assim como o professor Flávio, o professor Júlio, nós somos acadêmicos tardios. A gente fez toda uma carreira na indústria para depois vir para a academia. Então, a gente tem essa visão do tipo assim, olha, eu trabalhei em empresas multinacionais que nós dávamos mais resultados do que a matriz. Então, eles vinham com os modelinhos e falavam assim, tá bom, se a gente colocar isso, a gente vai reduzir a última linha. Não, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Ou vice-versa, o quanto que eles exportam também práticas daqui. Então, já pensando aí no eventual pós-doutorado seu ou no eventual desdobramento dessa tua pesquisa com esta ponte que você construiu com os executivos, com as empresas, começar a ir escarafunchando um pouco mais essas peculiaridades. E eu tenho um pé maior no marketing do que na administração geral, meu pé está um pouco mais no marketing, e um dos maiores journals do marketing, o Journal of Marketing, que tem fator de impacto 11, um negócio assim, fora de padrão, o que eles têm feito muito nessas últimas edições, nos últimos 5, 10 anos? São artigos de acadêmicos e executivos. Porque o acadêmico ele tem a caixa de ferramentas e ele vai lá e vai estudar o que está acontecendo. Tem um teórico que a gente estuda muito, chamado Shelby Hunt, que é o cara que estuda o Marketing Theory, né, a teoria do marketing. E ele fala que o marketing ele se dá em 3 dicotomias. Ele se dá na primeira dicotomia, que ele chama de normativa e positiva.
A normativa é o que a gente usa, por exemplo, nos nossos livros de marketing. Vocês que fizeram administração usaram o Kotler como administração de marketing. Ele é um livro normativo. Ele fala como tem que fazer. Eu quero uma estratégia de preço. Eu vou lá no capítulo 12 e está falando, faça isso, faça isso, faça isso. Mas da onde saiu isso? Saiu isso da observação, que é o positivo. Como é que as empresas estão fazendo isso se transforma no normativo. Então, essa reflexão mais epistemológica do que a sua caixa de ferramenta enquanto pesquisador, enquanto cientista, e você vai lá para ver o que eles estão fazendo e o porquê eles estão fazendo, é uma coisa que pode suscitar aí novos futuros estudos para você. Eu queria parabenizá-lo pelo trabalho. Eu sei o quanto uma tese de doutorado é um processo bastante solitário. Eu falo para os alunos que, assim, você está achando que o mestrado é ruim, amigo? Você vai ver no doutorado quando você não tiver ninguém para conversar, porque no mestrado você tem que fazer disciplina, fazer seminário, fazer trabalho. Vai para o doutorado, que é só você, seu computador. Eu vi lá na dedicatória que você tem esposa, tem filhos, e aí aquela coisa, onde está papai? Papai está trancado escrevendo tese. Essa é a resposta, né? Onde está papai? Então, assim, eu acho que dá para você já comemorar, celebrar essa tua fase, mas, como eu falei, você só está entregando, você não terminou. Isso ainda vai muito avanço pela frente. Sr. Flávio, era isso. Novamente, eu agradeço aí a oportunidade e quero ver aí, como diz aqui, assim, não quero saber se o pato é macho, eu quero ver ovo, quero ver se essa tese aí avançando e transformando em publicação, tá, Nilson? Obrigado aí, Marcelo. Só o Marcelo falou que ele está em Porto Alegre. É uma coisa, ele trabalha em São Paulo, mas ele está em Porto Alegre. Isso é questão geográfica aí. Nilson, você tem algum comentário aí? Resposta, Marcelo? O Marcelo, assim, hoje já foi até econômico, né? Porque eu até contextualizar, compartilhar aqui. O Marcelo, quando eu estava com a tese, eu achei que estava pronta, né? Em algum momento aí lá para, sei lá, agosto, estava praticamente, não, acabou, não tem só agora. Aí o Flávio passou para ele dar uma olhada, ele veio com algumas observações muito pertinentes, muito objetivas, que me deu aí mais uns 2, 3 meses de trabalho até chegar nesse produto final. Mas foi aquele trabalho prazeroso, porque tudo que ali ele foi colocando, coisas que eram pertinentes, coisa que eu também fui buscar, que eu não sabia, parte de estatística, né? Ele colocou bastante observação, e eu fui aprendendo isso aí, fui quebrando cabeça, indo para o YouTube, buscando informação, lendo alguma coisa para poder chegar no produto. Então, as melhores contribuições do Marcelo foram essas aí que realmente fizeram a tese chegar no nível que está. Né? Então, agradeço aí, eu notei algumas coisas que ele colocou aqui, essa parte da moderação canônica, né, refazer isso aí, repensar. Isso é mais uma coisa que eu vou ter que agora me dedicar a trabalhar. Mas, Marcelo, muito obrigado pelas contribuições de hoje, pela contribuição inicial lá. O Júlio também fez contribuições lá naquela oportunidade, tá? Mas agradeço aí muito pelas suas contribuições. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Nilson, bem, agora o procedimento é o seguinte, a gente tem que fazer, né, a gente que eu falo são os membros da banca, né, tem que fazer a deliberação, né, da avaliação do projeto do Nilson. Então, aqui no formato virtual, o Ivan vai nos direcionar para uma sala específica, tá? Então, a gente pede aí para tanto o Nilson quanto quem estiver assistindo à defesa, quem aguarde a gente retornar com o resultado, tá? Por favor, Ivan. Não, professor, estou gerando um convite, o Nilson, por favor, permaneça aqui na sala, tá? E lembrando também que não enviou a autodeclaração, por favor, envie para a gente, nós precisamos anexar aí no processo do Nilson, tá bom? Eu estou criando o convite, vocês, por gentileza, aceitem o convite da sala virtual. Professor Júlio, eu vou clicar nos 2 links aí que o senhor está aberto, tá? Por conta da transmissão, né? Ok?
Se o professor Júlio ficará por isso, já foi, ok. Nilson, só para você observar o prazo, tá? Até 60 dias para você fazer essas correções aí, tá bom? Você pode enviar para o nosso e-mail também. Esse e-mail mesmo que você recebeu os links, não sei se foi pelo pós-FEA ou SPG-FEA. Certo, eu vou A verificar. única Qualquer coisa eu mando. recomendação é essa mesmo, tá? Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para tentar solucionar. Tá certo. Tá Tá bom? bom. Vou fechar a câmera aqui. Se você quiser ir ao toalete, tomar uma aguinha, só presta atenção no áudio quando eles retornarem aí, porque você é a figura principal da banca, né? Então eles vão te procurar, tá bom? Obrigado, Ivan. Obrigado aí pelo apoio. Tá.
Oi, Nilson. Oi, Nilson. Estamos aqui de volta. Oi. Então, estamos aqui de volta. Nós conversamos lá, né? E, bem, para te tranquilizar, né? A decisão aqui da banca é de aprovação. Então, primeiro, parabéns aí, né? Você já pode se considerar doutor, já tem um título de doutor, então, parabéns. Depois a gente vai ter, né, como eu comentei, nos próximos 60 dias, né, fazer a revisão, mas isso a gente conversa num outro momento, não hoje, para como que vai ser esse processo aí dessa revisão do trabalho, tá bom? Então, queria dar os parabéns, se você tiver algum comentário aí, fique à vontade, por favor. Obrigado a todos, obrigado ao Júlio, Marcelo, Paulo, o Flávio pela paciência aí durante esse tempo todo aí, idas e vindas aí de relatório, de trabalho. A gente agradecer também à USP, os professores todos que fizeram parte do doutorado, que vieram aqui a Manaus, os professores que a gente teve contato quando esteve aí em São Paulo, realmente ajudaram muito em tudo que foi construído aqui nessa tese. O pessoal da UEA, agradecer à UEA como instituição que viabilizou o próprio doutorado, agradecer os colegas do doutorado também, a gente foi muito parceiro esse tempo todo, continua sendo, né, um ajudando o outro o tempo todo, se reunindo, acabaram as aulas e a gente continua se reunindo ainda regularmente, então isso vem ajudando. Deixo aqui, né, homenagem póstuma ao nosso amigo Manuel Terceiro, que foi meu parceiro durante boa parte do curso e nos deixou aí durante a pandemia, né, fica aí esse registro. Professores do curso de administração também, que me ajudaram, outros doutores que contribuíram um pouco com o trabalho, aqueles que me cobriram nas minhas ausências aqui, tá? E um grupo que não ajudou muito na parte teórica, prática, mas que é aquele suporte que a gente tem, que é a família, os amigos, às vezes não entendem bem o que a gente está fazendo. Ontem mesmo eu estava explicando para minha esposa o que eu ia apresentar hoje. Ela olhou assim, querendo, estou entendendo, mas sabe que, né, ela é da área de saúde, é outra área, mas é aquele pessoal que nos apoia, que a gente precisa da ausência, precisa se dedicar, precisa se isolar um pouco, precisa do incentivo também, que tem hora que a gente parece que não vai dar, que engata ali alguma coisa, a gente não consegue sair, e vem aquela palavra de incentivo. Então, agradecimento a todos, realmente uma conquista que não é única, né? O trabalho está o meu nome ali, mas tem essa contribuição toda de muita gente que espero não estar esquecendo de ninguém, mas muito obrigado, Flávio, mais uma vez aí para você. Tá? Obrigado, Nilson. A palavra está aberta aí para a banca, se quiserem fazer o comentário final. Parabéns, Nilson. Cada um sabe qual é a dificuldade que passa aí durante o doutorado, mas nunca é um período fácil, né? Então, parabéns aí por ter chegado até o fim, cara. Obrigado. Da minha parte, vamos trabalhar nisso. Só isso. Valeu, Marcelo. Bem, Obrigado. Flávio, me permita aí, eu gostaria de agradecer, foi uma honra estar com vocês, Júlio, Marcelo. Flávio, te parabenizar pelo belo trabalho aí com o Nilson de orientação. Como eu falei, o Nilson é um rapaz de um grande potencial, né? Não só na tese, mas um potencial de gerenciamento. Inclusive, vamos ter bons artigos aí dessa tese, eu acredito. Mas agradecer em nome da Universidade do Estado do Amazonas, me permitam falar assim, porque eu sou o coordenador local do DINTER, né? Isso foi um sonho de 4 anos atrás do grupo de administração. Nós tínhamos 3 doutores só no time, que havíamos formado, e não dava nem um campo de futebol de salão, não dava nem para um time de futebol de salão. E aí fizemos uma conversa boa com o reitor, e o reitor foi aí na USP, uma mala cheia de dinheiro, eu costumo brincar. Na época estava muito bom, não existia pandemia, nada. E, graças a Deus, dentre as várias universidades que gostariam de ter um doutorado com a USP, a UEA foi premiada com a confiança de toda a alta direção da FE, e o que possibilitou, nessa finalização aí, nós estamos tendo várias teses do time, né? Nós éramos 22, como falou o Nilson, o Manuel Terceiro é um grande amigo nosso, e a gente se ajudava muito, né? E eu, como coordenador, eu ficava no pé deles o tempo todo, metrificando cada passo, cada módulo. Alguém atrasava no módulo, eu já estava ligando. Então, isso é um coroamento,
né, de todo esse processo. Então, parabéns, Nilson, e eu queria deixar os parabéns ao Flávio e também a toda a liderança da FE aí, nesse processo do Dinter. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí pelas palavras. Também, na verdade, o mérito todo aí do Nilson, que conseguiu levar, né, o projeto dele, apesar de todas as dificuldades, né, como já foi comentado, da pandemia, inclusive, né, ao final. Então, parabéns aí, Nilson, comemore, mas como o Marcelo falou, você só entregou, você não terminou. Aliás, literalmente, né, porque você tem que fazer a versão final aí nos próximos 60 dias, e a gente vai, semana que vem, talvez a gente volta a conversar aí, né, comemore, aproveite final de semana aí, comemore bastante, descanse e aproveite, tentar recuperar um pouquinho do tempo aí. Parabéns aí, e assim, eu gostaria de terminar aqui a sessão. A gente tem uma ata de defesa, né? A ata da defesa com os nomes dos membros da banca. Essa ata, eu tenho que falar isso, né? Como todos votaram pela aprovação, eu vou assinar por todos, tá? No campo do resultado como aprovado, só para termos o documento aqui final, tá bom? Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui nessa sessão e declaramos, então, encerrada.